Boa noite, amigos. Paz de Deus, paz do Senhor. Em 1 Timóteo, só um minutinho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, eu estava aqui me lembrando que o Senhor, Ele é muito perfeito, Ele é muito maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é tremendo. Há anos atrás, o Senhor me permitiu, através de um rapaz, na qual ele era artista plástico, autodidata, acadêmico, e eu tentei algumas coisas para tirar esse rapaz das drogas. E eu me lembro que dos momentos eu comprei alguns quadros, telas em branco, eu comprei tinta porque eu tentei de tudo quanto foi forma ajudar ele. E levava ele pra igreja, enfim. E eu lembro que eu comprei umas telas nós compramos, tintas e pincéis para ele voltar a pintar. E enquanto ele pintava uma tela, eu estava na sala, em cima da mesa, eu peguei uma tela pequenininha e comecei a pintar também. Enquanto ele pintava, eu pintando brincando. E ali ele virou, aí eu falei, não sei o que. Aí ele falou, nossa, Rose, você tem o dom de abstrato. Isso se passaram anos, eu não me importei muito com isso. Isso foi a primeira vez que eu fui morar lá na praia. Na segunda vez que eu fui morar lá, eu não estava muito bem. E tinha passado por percas terríveis, assim, que eu... Foi bom, enfim. E aí eu falei, vou me matricular num curso de arte, né? Vou me matricular pra... Aí eu lembrei que ele tinha falado pra mim a respeito do abstrato. E eu procurei ali, eu falei, não, eu vou pintar porque vou fazer o curso pra me ajudar, pra que eu venha me sentir melhor, como uma forma de terapia. E me matriculei numa sala de uma artista que tinha lá, pertinho de onde eu morava, na Praça das Cabeças, na Praia Grande. Eu morava na Praia Grande, na Praça das Cabeças, a segunda vez, né? Eu não me lembro o nome dela. E ela pegou a foto de uma revista e falou, olha, traz a tela e tal, e essa vai ser essa arte aqui que você vai fazer primeiro. E quando chegou lá, pintamos, tal, ela me explicou, preparar a tela, tal. E na hora que ela me deu a tinta para lançar na tela, ela parou e começou a rir pra mim. E ela falou assim, na hora que eu peguei, no jeito que eu peguei, ela já... Aí quando eu lancei, aí ela falou, Rose, você joga como profissional. Você lança a tinta na tela como profissional. E ali a gente acabou a arte, ficou do jeitinho que ela queria, imaginou, falou, eu não tenho o que te ensinar. Ela falou pra mim, eu não tenho o que te ensinar. Você é uma artista autodidata. O que você precisa é aprender técnicas. Abstrato eu não tenho o que te ensinar. E, né, enfim. Aí ali foi o primeiro e último dia de aula de arte pra mim. Porque, como ela falou que não tinha mais o que fazer, não tinha. Aí ela me deu umas dicas e tal.
E assim foi quando o Senhor foi me mostrando, e ali na época a pessoa que me acompanhava, que estava comigo na época, casado, ele foi testemunha de tudo que aconteceu comigo em relação a isso. E aí eu me lembrei que o rapaz havia falado que eu tinha o dom de abstrato. E então eu comecei a me descobrir e tentar entender o que estava acontecendo comigo. Era complicado porque cada quadro que eu pintava, cada arte que eu fazia, era mistério. Era algo que vinha assim de Deus, era algo que eu não sabia explicar. E eu me lembro que na época eu tinha o Facebook e eu fiz o Facebook e coloquei artes e tal, e vieram artistas do mundo inteiro, era repleto de amigos. E esse foi o primeiro que eu fiz de arte. E do mundo todo, países que eu nem imaginava que existia, lugares que eu nem imaginava, e veio surgindo. E conforme eu ia pintando, eu ia postando. E quando eu ia postando, eles vinham comentando. Então vinham elogios e isso e aquilo. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas o que é isso? Que eu não sei explicar. E às vezes Deus me levava a fazer algo e eu não sei o que eu tô fazendo, e no final. E aí, de repente, começaram até a falar, você, Pollock. Aí começaram, não sei o que, Pollock. Jackson Pollock, não sei o que, eu não sabia quem era, nem. A minha técnica, o meu jeito de pintar, eram comparados, eles comparavam ao de Jackson Pollock. E depois de um bom tempo, eu cheguei a conversar com um professor de arte de faculdade de outro país. E eu lembro que eu usava muito o Google Tradutor. E ele falou pra mim, realmente, eu queria saber o que tá acontecendo. Eu realmente, aí eu expliquei, a professora falou isso, não sei o que. Ele, realmente, você pinta como profissional. Sim, isso, aquilo, arte, isso aqui e tal. Tentou me explicar e tal, e ele dava aula de arte. Então, eu acho que não existia pessoa melhor para eu me informar. E assim foram surgindo. E todos que eu conversava, todos vinham com a mesma coisa, com a mesma resposta, com a mesma comparação. E sempre coloque. Até que muito depois eu fui pesquisar sobre esse Jackson Pollock. E enfim, o Senhor, ele trabalha de formas, ele coloca meios que a gente não entende realmente muitas das vezes. Deus, ele te dá dons, ele te faz viver coisas assim que podem passar anos e anos e anos para você entender o porquê que ele fez tudo aquilo. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos, todos os dons que ele nos dá, é tudo por um propósito, seja cedo ou tarde. Mas geralmente ele coloca, e nós passamos por um processo longo, que mesmo no processo Deus, ele nos usa também. E ele nos vai direcionando, nos revelando muitas e muitas coisas. Ele vai nos acompanhando, e quando até chegar o momento que a gente passa realmente a compreender o porquê de tudo. E geralmente quando Deus nos dá dons, não é para benefício próprio, é por um todo. E eu me lembro que na época eu pintando, eu tenho até um quadro que eu já expliquei, mas no outro Face que eu também não tenho mais acesso. E eu sempre gostei muito de história, de arqueologia e tal, e Deus me deu uma direção que foi tremenda, um quadro que eu pintei, que eu tenho ele aqui, minha mãe tinha comprado ele de mim. E aí eu fui passando a entender que realmente foi Deus, que ele realmente dá os dons para usar, realmente. Tudo tem um sentido, e é para ele, e é por um todo. Ou seja, para trazer revelação, ou seja, para através de nós ele passar alguma coisa, enfim. E
Eu sei que ali eu recebi convite de exposição. Eu tinha muitos artistas, até um outro Face que eu tinha um tempo atrás, eu tinha realmente, até na pandemia, amigos do mundo inteiro no meu Face, muitos artistas, e surgiram convites, surgiu um convite em um país, eu não me lembro qual foi, de estar passando meu portfólio, mas eu não tive. Deus preparou o portfólio de graça para mim, e algo aconteceu que impediu de eu não estar indo fazer, e seria para deixar lá exposto na galeria daquele país, daquele lugar. E enfim, eu cheguei a fazer uma mostra, participar de uma mostra de arte na cidade lá de Diadema. Se vocês puxarem, tá lá, mostra de artes, eu não me lembro o ano, mas tá lá, artista Rosiane da Bandeira de Mello, e na qual a Borboleta, aqui também lá, quando teve reunião no Centro Cultural, eles me chamaram, me convidaram também, e chegando lá, artistas conceituados falaram a mesma coisa, comparando a minha arte com o de Jackson Pollock. Eles falavam da Borboleta Pollock. E enfim, e dali vieram muitas e muitas outras revelações. Infelizmente, na época, eu não tinha como estar locomovendo. Artistas me chamaram para fazer trabalho junto com eles e tal, mas eu estava casada, havia algumas limitações e eu não consegui me dedicar da forma que eu queria, que eu desejei. Eu estava muito encantada com tudo aquilo. Como que Deus me dá um dom assim, algo tão tremendo? Mas tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. E as oportunidades, elas vêm e vão. Embora, em relação a isso, Deus, ele vai, a hora que ele achar que é assim, que eu devo, enfim, tá nas mãos dele sempre, né? E a partir dali, artistas de várias religiões também. Artistas no qual Deus, ele foi me dando discernimento, ele foi me revelando algumas das artes que de repente, porque todo mundo postava, conforme a gente ia pintando, a gente ia postando, não somente eu, mas outros também. Eu pintei muitos quadros, mas infelizmente na época meu celular era pequenininho, eu perdia o celular fácil, né, quebrava tal, e sangue de Jesus tem poder. Um gatinho que eu arranjei. E eu perdi aqui onde eu tava. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Só um minutinho, gente. E enfim, Deus começava a me dar discernimento, que eu começava a perceber algumas coisas em algumas telas, em algumas artes. Às vezes elas vinham bem aí eu entendo que realmente é do Espírito Santo, é Deus realmente que revela, é Deus que usa, é Deus que mostra. Bem disfarçadamente, bem discretinho, tal. Deus foi me dando discernimento, meu Deus, e eu fui passando a entender que a arte, tudo que envolve arte visual, tinta, tela, quadros, é tudo sobrenatural. Principalmente quando se é autodidata. E assim como Deus me deu o dom, e eu usava aquele dom para Deus, para algumas coisas, inspirações minhas também, mas muitas inspiradas por Deus. E existia também aqueles artistas que usavam inspirados pelo inimigo. E geralmente as figuras que se eram usadas era a figura de bode. E eu não entendia nada disso, eu não sabia nada de coisa assim.
Sabia alguma coisa ou outra, porque curtia rock, uma banda ou outra mexia com, né, coisas assim e tal. Mas não chegava nem perto do que Deus me mostrou através de tudo isso. E uma vez eu conversava muito mesmo, conversava muito com artistas de outros países, línguas variadas, e eu tinha que ficar o tempo inteiro usando o Google Tradutor. E eu me lembro de um, que ele mandou uma mensagem, eu acho que eu nunca tinha conversado com ele. Ele me mandou mensagem, mandou junto o áudio. E nesse áudio tinha uma voz totalmente demoníaca, diabólica. E era como se fosse uma reza realmente diabólica. E eu não sei se eles estavam tentando descobrir se eu também, né? Até então eu não estava postando nada de Deus e tal. Mas hoje eu tenho discernimento que a arte que eu usava, as técnicas, o meu modo de pintar e a comparação a esse artista, que ele não é mais vivo, e se eu não me engano ele tirou a própria vida. E depois eu pesquisei bem a vida dele e tudo, e eu acho que de repente teve sentido. De repente alguns chegarem e quererem descobrir se a minha arte também era inspirada pelo. E eu me lembro de um tal de dragão. E enfim, aí Deus foi me dando discernimento, e dali quem convivia comigo na época sabe como foi todo esse trajeto, desde quando eu comecei, que a professora falou que eu era autodidata, profissional, não sei o que, né, no abstrato, e nunca eu ia imaginar. E dali em diante só foram coisas acontecendo, revelações, né? Deus me levando, e foi realmente um mover muito, muito grande na minha vida. E essa pessoa que estava comigo, que era, né, casada com ele, ele presenciou muitas coisas ali, eu fui descobrindo, ele estava sempre do meu lado, descobrindo junto comigo. E em momentos que a gente até chegou a se revoltar, e ele falou, não, a gente vai guerrear contra isso, não sei o quê. Então tudo que envolve arte, seja ela musical, seja ela visual, artes plásticas, seja qual for, alguns realmente são usados para levar prisões, destruição, dependência, vícios, para levar realmente o mal para dentro daqueles que ouvem, aqueles que enxergam, aqueles que de repente colocam essa arte dentro de suas casas, para levar realmente maldição, destruição para dentro de vocês, para dentro da família, para dentro da casa, para dentro do trabalho. Muitas das vezes você é aquela pessoa que você gosta muito de arte, então assim, você viaja muito e por vários lugares que você passa, você vê certas artes e você vai e compra, leva para dentro da tua casa. O que eu via muito mesmo eu via muito também em acadêmico, pintura acadêmica, que eles deixavam bem, sempre tinha uma coisinha ou outra, com um bodezinho lá, com alguma coisinha lá que identificava ali. Ali já era como diz, eles estavam engrandecendo ao inimigo. É como se estivessem adorando o inimigo, louvando, exaltando, sei lá, enfim. Agradecendo e levando também. Consagrados realmente ao inimigo. E ali Deus foi me mostrando a respeito de muitas, muitas coisas. Às vezes pessoas ficavam até assustadas quando eu começava a falar sobre isso, pessoas que tinham intimidade ou algo assim, porque pensavam, nossa, como que ela sabe de tudo isso? Deus ele me direcionava. Deus ele foi mostrando, e de lá pra cá eu tenho tido certeza absoluta de tudo isso. O porquê Deus me deu esse dom de pintar, o porquê Deus me deu o dom de fazer roupas,
A primeira roupa, a primeira peça de roupa que eu fiz, eu ainda era criança. Eu peguei uma fronha velha que minha mãe tinha. Tava eu e a minha segunda mãezinha dentro de casa. Eu falo que é minha segunda mãe. Eu amo ela tanto como. E eu lembro que foi a primeira peça que eu fiz. Deus, ele me deu um dom, foi uma jaquetinha pro nenenzinho dela. Eu só não coloquei zíper e elástico. Eu acho que eu não coloquei, não tenho certeza. Talvez eu tenha colocado elástico, mas eu me lembro direitinho da jaquetinha. Era bege com alguns detalhes marrom. E ali foi Deus também que me deu. Deus, ele me deu um dom de costurar, de inventar roupas, que eu só vim exercer também anos depois. E eu nunca fiz curso. Nunca fiz curso para isso, nunca fui atrás de curso de modelagem, de estilista, curso de costureira, não. E então eu também entendi o porquê Deus colocou. Eu sou uma estilista autodidata. Eu costumo dizer, eu não sou costureira, costureira é muito para mim. Eu não tenho a agilidade de uma costureira, eu não tenho a rapidez de uma costureira, né? Eu tenho muita facilidade para fazer aquilo que eu crio. Mas se você pega a peça e fala, Rose, faz igual, pra mim é muito difícil, dependendo da peça, é bem difícil. Então, eu que já gostava de moda, desde os meus 12 anos de idade, eu já montava looks pra ir na igreja, eu gostava de montar looks pra minhas irmãs, eu gostava de arrumar elas, eu gostava de, enfim. Eu sempre gostei muito de estilo. Acho que mais de estilo ainda do que moda. Gostava muito de estilo. E eu descobri muitas coisas também nesse mundo. A gente precisa vigiar muito, mas muito mesmo, o que a gente compra para dentro de casa. Aonde você passa, por onde você passa, cidades, estados, países, enfeites, quadros, panos, roupas, cama, mesa, banho. Quem faz aquilo? Qual é a procedência espiritual? Nomes, desenhos. Foi consagrada a quê aquilo? Você vai usar, de repente, uma toalha que foi consagrada ao inimigo. De repente o negócio está ali, você está levando para dentro da sua casa, do seu banheiro, do seu casamento. De repente você se enxuga com aquela toalha. De repente aquele negócio traz destruição para o seu relacionamento. Traz destruição para dentro da sua vida conjugal. De repente os seus filhos, você não sabe o brinquedo que você compra, você não sabe a procedência daquilo. Você não sabe como é consagrado aquilo. A quê? Para quem? Você está levando lá para dentro. Está colocando na mão das suas crianças. Desenhos. Tudo que você deixa muito os seus filhos intertidos. Toma cuidado. Toma cuidado com as roupas, com tudo que você compra, tudo que envolve arte, tudo que é música, tudo que é quadro, lembranças, artesanato. Procura saber a procedência, se de repente você gosta muito, eu sempre gostei muito de artesanato, tudo que era artesão, para mim, eu acho um artista tremendo, artesãos. Eu gostava de ir em feirinha hippie, coisa assim, sempre gostei muito de coisa assim. Eu tive uma loja indiana, eu andava com umas roupas que eu amava, aquelas roupas feitas à mão, as roupas de bandagem, as coisas lindas. Eu tinha um fornecedor que era de roupa indiana mesmo, e tinham muitos desenhos naquelas roupas. Eu lembro que as próprias funcionárias do dono do lugar lá da loja que eu comprava, porque ele era realmente indiano, eu tinha uma certa amizade, eu fazia amizade com todo mundo. E elas passaram a me contar algumas coisas quando eu via algumas blusas. Aí eu ficava, era bem grande a loja, eu ficava perguntando, isso aqui é o quê? Isso aqui, assim, ali elas foram me falando, foram me contando. Deuses,
é muito demônio, são muitos demônios na Índia. Depois eu tive amizade com um indiano que ele falava pra mim, aqui é muito difícil o cristianismo, porque aqui são muitas e muitas religiões, muitos deuses, ou seja, muitos demônios, muitos demônios. E eu me lembro de blusas que eu ficava com vontade, eu achava bonitinha, aí eu pensava, mas eu achava estranha. Às vezes eu achava meio estranha, aí eu perguntava e elas me falavam. E elas mesmo me aconselhavam a não comprar aquilo para pôr dentro da minha loja. Figuras que de repente, não sei o que, com tromba pra cima, não sei o que lá, taranã. Então, assim, as próprias pessoas que vendiam já me alertavam. Então, assim, a minha loja era linda, eu nunca fui pra ficar tirando foto de nada, mas eu tentava colocar tudo dentro dela que não fosse, mas obviamente uma coisa ou outra acabava se colocando, alguma coisa consagrada, ou enfim. Então, assim, eu me lembro que nessa fase eu acho que foi quando as coisas, eu tava indo bem. E quando eu comecei a me apegar com isso, foi até na época daquela novela O Clone, que eu passei a usar roupa indiana mesmo. E as coisas, se a gente parar pra analisar, tem muito sentido, viu? Muito sentido. E eu senti de vir aqui, estar falando pra vocês, tomar cuidado. Toma cuidado com os quadros que você tem na sua casa. Procure saber a procedência, quem é o artista. Qual a religião desse artista? Quem fez esse tapete, quem fez essa toalha, quem fez essa biju, quem fez esse brinco, quem fez isso e aquilo. Eu me lembro uma vez que eu comprei um brinco enorme, lindo, eu era apaixonada por ele, de um hippie no meio da rua, ele sempre ficava por ali no São Bernardo. E, nossa, eu guardei anos e anos aquele brinco, eu perdi um, sobrou o outro, ainda ficou, acho que era meio que de bronze, coisa mais linda, mas a gente precisa tomar cuidado. Tudo, absolutamente tudo, principalmente que envolve arte, principalmente que você coloca para os seus filhos assistirem, principalmente os brinquedos que você dá para os seus filhos. Tudo é consagrado, tudo tem um porquê ali, tudo tem um sentido. Procura saber a procedência, procura saber qual espiritualidade aquilo ali vem, né? E nós estamos vivendo tempos em que isso vem aumentando mais ainda. Muito mais. Peça discernimento ao Senhor. Peça discernimento, fala, Deus, me mostra. Quando eu estiver em alguma loja, quando eu for ao shopping, quando eu estiver em algum lugar, abra os meus olhos espirituais, dai-me discernimento. Se eu, de repente, me impeça de comprar algo, de levar algo para dentro da minha vida, que seja consagrado ao inimigo. Porque isso traz maldição, isso traz, sim, coisas ruins. E realmente destruição se você comprar sem saber e realmente for, você vai levar alguma coisa ruim para dentro da sua vida, seja qual for a área. Eu tô falando aqui, eu tô me sentindo mal. Eu tô sentindo algo, sabe, sentindo mal-estar. Só de pensar, só de lembrar. Até os alimentos que nós compramos. Tudo. Muitas das vezes a gente esquece, né? Mas é muito importante, sim, consagrar ao Senhor. Eu aprendi isso quando eu passei pela Igreja Universal. É muito importante a gente consagrar ao Senhor tudo que a gente compra. E é isso, eu senti de vir aqui e deixar esse alerta e deixar esse versículo. Não esqueça, 1 Pedro, toma cuidado com bebida alcoólica. Eu me lembro que uma vez foi uma reunião, não lembro se foi de domingo, de libertação, não lembro, onde foi colocada uma mesa do lado esquerdo e uma mesa do lado direito.
A mesa do lado esquerdo, cheia de bebidas, lotada de bebida alcoólica. Tudo que é garrafa de bebida alcoólica, cerveja, não sei o quê. Na outra mesa foi colocado alimentos, saco de arroz, de feijão, açúcar, macarrão, óleo, enfim. E ali os demônios eles se manifestaram através de pessoas. E o pastor, ele fez exatamente para mostrar realmente. Toma cuidado. E pessoa foi ali manifestada. E os demônios, eles são fofoqueiros, né? Os demônios realmente, eles entregam mesmo. E ali eles mostraram. Eles ficaram felizes da vida. Chegaram a revelar coisas assim da vida da pessoa lá. E rindo, dando risada e falando realmente, aquelas bebidas eram todas consagradas ao inimigo. Bebidas realmente, olha, o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus, para realmente para repreender esse mal, para que pessoas possam enxergar como o inimigo age. Às vezes você fala, mas é um happy hour, mas eu só quero me distrair, eu vou beber com os amigos depois do trabalho, eu quero relaxar, eu vou sair com a minha namorada, vou sair com a minha esposa, vou comprar uma garrafa de bebida, eu vou não sei pra onde, vou curtir com ela. Você está colocando maldição dentro do teu relacionamento, você está colocando maldição no teu corpo, você está colocando maldição na sua vida. E eu lembro que depois o pastor foi e levou essa pessoa que estava manifestada para o outro lado, o lado das mesas que tinham alimentos. E chegando lá, ele não conseguiu, os demônios não suportavam nem olhar para os alimentos. Eles não suportavam chegar perto dos alimentos, com ódio, com raiva. Porque o alimento é bênção, alimento é do Senhor, tá entendendo? Arroz, feijão, é tudo coisa, é fruto do Senhor, é invenção do Senhor, é criação do Senhor, é bênção, tá entendendo? E muitas das vezes pessoas deixam de comprar alimentos. Quantas e quantas pessoas fazem isso? Por quê? Por que será? Deixa de comprar alimentos para comprar bebida, deixa de comprar alimentos para comprar droga. Tá entendendo? O inimigo falou, os demônios falaram ali. O inimigo, ele odeia as comidas, os alimentos. Lógico, foi Deus que fez. Ele quer isso mesmo. Ele quer levar maldição para dentro da casa das pessoas, das famílias, do trabalho, dos filhos, dos relacionamentos. Ele quer realmente que você se deixe ser enganado, que você possa consumir tudo aquilo que vai realmente engrandecer ao inimigo, entendeu? É isso. Eu fico triste porque às vezes a gente para e pensa, poxa vida, eu passei no tempo que eu fiquei desviada dos caminhos do Senhor, no tempo que eu andei morna, que eu andava mais com o pé fora do que dentro, que eu tentava me firmar, no tempo que eu caía tão fácil, facinho eu caía na lábia do inimigo, nas investidas dele, e geralmente era assim, era através de coisas que são normais no mundo, são normais, coisas que você tomar uma lata de cerveja é normal, você tomar um copo de bebida, ir num barzinho, fumar um cigarro, curtir alguma coisinha, não sei o que, é normal, porque você trabalha, tem esse trabalho honesto, né? Trabalha, vive ali, paga suas contas, paga seu aluguel, seu carro, enfim. E você acaba dando lugar para tudo isso. Eu fiz isso. E tudo a gente tem que abrir mão realmente. Quando eu passei a ter discernimento e comecei a ir atrás de ajuda também. E nós lutamos e guerreamos, porque a partir do momento que a gente pede ajuda, eu posso dizer que a Igreja Universal ela foi muito importante na minha libertação disso,
trabalhava normalmente, honestamente, mas eu vivia nisso, eu vivia assim. Ah, vou sair, vou pra balada, vou curtir. Hoje eu tô triste, eu quero ficar lá. Ah, hoje eu vou beber mesmo, encher minha cara. Hoje eu vou não sei o que. E ppp. E, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo e ter feito tudo diferente, não ter feito nada daquilo, não ter caído em tentação. Foi um processo difícil para mim. Até Deus ele foi dando discernimento, até eu chegar realmente à conclusão, a mais absoluta certeza que eu trabalhando daquela forma e realmente tudo tem a ver, o que eu já falei, moda, arte, não sei o que, glamour, né? Às vezes a gente que já trabalhou no shopping, a gente nem pensa nisso, mas quando a gente sai dele, já está um bom tempo fora dele, e nós vivemos uma vida com Deus, a gente vai tendo discernimento realmente. Você está entendendo? Então a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado até com tudo. Você está entendendo? Aí foi quando Deus foi dando discernimento, eu queria realmente a minha libertação. Eu queria me libertar daquilo, porque eu queria me firmar nos caminhos do Senhor, eu tentava me firmar, eu queria voltar para Jesus, eu queria voltar, ficar firme mesmo, não ir só fazer visita na igreja, só de vez em quando sinto, não, eu queria ficar firme com Deus, e eu não conseguia. Quando Deus me deu discernimento, você tem que abrir mão de muitas coisas, tem que abrir mão, porque se você não abrir mão de tudo aquilo que você já sabe que te leva à destruição, que te leva à dependência, que te leva realmente a pecar, prisões espirituais, aquilo que vai realmente envergonhar a Deus, entristecer a Deus, que vai alegrar o inimigo, que vai fazer com que o inimigo dê risada da cara do nosso Pai Eterno, Todo-Poderoso. Nós precisamos abrir mão. Seja um emprego, seja um relacionamento de amizade, de namoro, ficante, casamento. A palavra de Deus fala, aquele que deixa pai, mãe, irmãos em meu nome. Então, assim, se você está vivendo uma situação, uma prisão espiritual, você já tem certeza disso. Deus ele já te confirmou. Deus ele já te deu sinais muitas e muitas vezes e ele já te confirmou que isso não é de Deus, que é hora de você abrir mão. Faça o mais rápido possível. Busque a sua libertação. Busca a liberdade de verdade. A liberdade de verdade não é aquela que você pode sair com quem você quer, a hora que você quer, que você pode beber, que você pode fumar, se drogar, que você pode sair com um com o outro no motel e não sei o que, e isso e aquilo, viagens e passeios e não sei o que, diversão. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade, eu te digo com a mais absoluta certeza. Liberdade é quando nós não somos aprisionados às coisas deste mundo. Quando nós não somos aprisionados ao álcool, às drogas, ao cigarro, à prostituição, ao adultério, à fornicação, tudo isso. A relacionamentos, julgos desiguais mesmo. Existem relacionamentos que é para levar a pessoa realmente para o inferno. A palavra de Deus fala que enganoso é o coração do homem. E realmente enganoso é o coração. Enganoso é o coração. A gente precisa vigiar com o nosso coração. De quem a gente passa a sentir algo. De repente quem a gente... Porque paixão é a maior armadilha do inimigo. Como ele usa isso para destruir pessoas, para destruir almas. Desculpa, não consigo falar quase direito. Destruir almas, destruir vidas. Toma cuidado com esse negócio de paixão. Toma cuidado. E a liberdade, a verdadeira liberdade, é quando nós não somos dependentes de nada deste mundo. De nada.
Há pouco tempo atrás, Deus ele já tinha me dado sinal, não vai trabalhar com essa pessoa. Não vá trabalhar com essa pessoa, não vá trabalhar com essa pessoa. E Deus me dando um sinal atrás do outro. Eu falava, até falei para uma pessoa, falei, tá vendo? Olha aqui. E uma das vezes a pessoa desacreditou. Falei, tá aqui. Deus ele fala. Tem gente que acha que Deus ele é só amor. Ah, não, Deus ele é só amor, é só bondade, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é querido de Deus, todo mundo é amado do Senhor. Deus ele é amor, ele é bondade, ele é misericordioso, ele é piedoso, mas ele se ira. Deus ele gosta de tudo certinho. Deus ele não aceita tudo que compactua com o inimigo, ele não aceita coisa errada. Deus ele não coopera com coisas erradas. Você está entendendo? Deus ele é, olha, a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que terrível é cair nas mãos de Deus, antes de cair na mão dos homens. Tá entendendo? Então, nós precisamos realmente vigiar. E eu deixo essa palavra aqui. Eu tinha mais coisas para falar. Eu ando me distraindo, às vezes eu fico... Que às vezes a gente pensa em falar tantas coisas. O certo seria nós irmos anotando, né? Mas aqui enquanto estou falando, vem vindo de imediato e eu senti de estar falando tudo isso aqui. Liberdade, vive em liberdade. Busque a liberdade. Busque a verdade, porque não tem como a verdade não te libertar. Não tem como, tá entendendo? A verdade da palavra de Deus, o conselho da palavra de Deus, realmente liberta. Faz com que nós venhamos a viver realmente dependentes e muito daquele que a gente realmente ama, que a gente realmente tem certeza que nos ama, que é o Deus Todo-Poderoso e o Salvador Jesus Cristo, seu Filho amado. Que Deus abençoe as nossas vidas. Não esqueça, o diabo ele está em derredor, tragando, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Que Deus conforte os corações. Ore pela nação. Ore porque quando você ora pela nação, quando você ora por um todo, você também faz parte desse todo, você é abençoado. Quando você mora numa rua e ora por todos os seus vizinhos, você também está sendo abençoado. Seus vizinhos não estão sendo, não estão sendo abençoados sozinhos. Você está entendendo? Então ore mesmo, ore pela nação inteira. Ore pela nação, que Deus envie os anjos dele nessa nação. Que nós possamos realmente ser uma nação mais que abençoada, cujo Deus é o Senhor, aonde todos os dias nós possamos glorificar ao Deus Todo-Poderoso. E Deus ele abençoa sim, mas não é para nós. As bênçãos não são para nós, para que nós venhamos a nos engrandecer, a nos sentir melhores que alguém, merecedores de alguma coisa. Não. É para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. É tudo para Ele. É tudo dele. É somente para Ele a honra e a glória. Então tudo aquilo também que rouba, presta bem atenção, a glória é somente de Deus. Então se você tem curtido, se você tem vivido, se você tem buscado seus hobbies, seja lá o que for, que glorifica a você mesmo, ou de repente algum artista que ele se sente realmente glorioso, toma cuidado, porque só existe um só Deus, seja cantor gospel, seja do mundo, seja lá o que for.
A glória é somente para o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus de Esther. Entende? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique na paz de Deus.